Muito bem, hoje, dia 7 de Sim, sim. janeiro de 2025, estamos recomeçando o nosso trabalho de palestras e doação de energias. E hoje nós teremos a dupla Rita e Cecília Daneu Torres, que vão dar continuidade a um trabalho já feito, que é a necessidade atual de autoestima. Então, minhas irmãs, a palavra está com vocês agora. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente aqui agradecer à diretoria espiritual do Trevo, a seu Ernesto e à diretoria física, né, do Trevo também, por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo mais um compartilhamento. Boa noite também. Mesmo agradecimento de Rita é também por nós, né? Pelas duas. E lembrando que nós já fizemos, como o senhor Ernesto falou, no ano passado, a parte número 1, que foi a necessidade atual da autoestima. Ultimamente, nós temos visto falar muito em autoestima. Aliás, há uns 30 anos, acho que há uns 30 anos, não se ouvia falar em autoestima, cuidar de si, amar a si, não se ouvia falar nisso, né? Surgiu mais ultimamente. E chegou a tal ponto que, quando nós vamos olhando, seja no Face, no Instagram, eu vou observando, cursos voltados para a autoestima, psicólogos, outros terapeutas que têm dado muita atenção à autoestima. E também até cursos do tipo, vamos dizer assim, cursos de empreendedorismo, você vai ver que tem um tópico ligado à autoestima. Se for imersão, inteligência emocional, está lá também um tópico ligado à autoestima, trabalhar a autoestima. Isso é muito importante, porque com a autoestima nós vamos ficar pessoas mais seguras na sociedade. E ao longo dessa live de hoje, vocês vão vendo por que é necessário termos autoestima. E eu falei também necessidade atual. Por que tão atual essa necessidade de nós termos agora, de desenvolvermos essa autoestima? Atual porque nós estamos no momento, assim, no apogeu da transição planetária. De 26 mil em 26 mil anos, acontecem mudanças no planeta. Mudanças que eu falo são as mudanças geofísicas, né? Aquelas mudanças que vêm vulcões, vêm terremotos, são incêndios que acontecem e que, geograficamente, o planeta muda. Mas essa mudança do momento, a gente está sabendo que é também em energia. Energeticamente está sendo mudada. Nós estamos saindo do planeta de culpas, ou do planeta de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Em outras palavras, também eles dizem saindo da terceira dimensão para a quinta dimensão, para a nova era. Quando eu disse necessidade atual da autoestima, é por isso. Porque para a nova era, nós vamos precisar mudar. Nós estamos aqui no planeta já fazendo nossa mudança. Nós, habitantes do planeta, estamos aqui sabendo, principalmente nós do Trevo Sagrado, alunos do Trevo Sagrado, participantes, frequentadores do Trevo Sagrado, sabem da importância que temos pela nossa origem espiritual, nós sermos seres espirituais encarnados aqui na Terra, nós temos uma necessidade de evoluir, de fazer uma reforma íntima, de acompanhar essa mudança do planeta. Então, vamos ver o que é esse trabalho da autoestima, o que é que nós precisamos, por que atualmente nós precisamos acompanhar tudo isso, não é? Na Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 39, encontramos as palavras de Jesus, as seguintes palavras: Amai, Amarás teu amar teu próximo, próximo como a como a ti ti mesmo. mesmo. Quando nós falamos, existe uma interpretação de que amar ao próximo é se entregar totalmente, se doar, né? Esquecendo até de si, né? Isso. Se colocando em segundo lugar.
Mas, felizmente, hoje já existe uma interpretação melhor, né? Nesse sentido de que primeiro... Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, totalmente fora do ar. Eu ponho no. Eu não acredito, né? É. Nós estamos ouvindo vocês, certo? Ah, peraí, aqui escureceu. Peraí, eu vou voltar aqui, tentar de novo. A gente não pode nem pedir desculpa. Pode continuar. Bom, eu estava falando, né, sobre essa parte Do amar, do amarás teu próximo. amar teu próximo como a ti mesmo, né? E que muitas pessoas, de uma forma equivocada, acreditavam que a interpretação foi dada seria que as pessoas deveriam se entregar totalmente ao próximo, né? Ao trabalho, ao próximo, se dedicar mais ao próximo, e esquecer tanto de si, né? Mas hoje já se interpreta já tem pessoas que já fazem essa interpretação de uma forma em que nós devemos primeiro nos amar para depois amar o outro, porque nós não podemos, né, desenvolver não podemos amar o outro sem desenvolver o amor por nós mesmos. Nós precisamos primeiro olhar para nós, né, cuidar da gente, para depois poder doar o amor, porque se a gente não se ama, não tem amor para dar para o outro. Porque, na verdade, todos temos amor dentro de nós, mas às vezes nós não desenvolvemos. Então, é preciso primeiro desenvolver esse amor por nós. E existem pessoas que, às vezes, elas se doam tanto, elas querem fazer assim o máximo possível. Vamos dizer assim, uma mãe, né? Então, ela quer atender os filhos todos, aos netos. Aí ainda tem aquela amiga que pede ajuda, ela vai. Ela não sabe dizer não. Ela se esforça, ela chega a se sentir exausta, mas ela não sabe dizer não. Ela acha que ela tem que ajudar, que é importante para Deus que ela ajude, que ela se doe, que ela faça. Mas o que é que acontece? Ela termina adoecendo, porque o corpo começa a reclamar e ela adoece. E isso é o quê? Falta de amor a si. Então, nós precisamos primeiro cuidar da gente, né? Que é a nossa responsabilidade primeira. Cuidar da gente é um dever que nós temos, é um dever que Deus nos dá um corpo, né? Para que a gente possa cuidar dele, que a alma está aí bem cuidadinha, quer dizer, bem cuidada, assim, nós estamos cuidando também, né? Mas nós precisamos cuidar do corpo também. E só assim nós vamos poder, não é? Nos dedicar a amar ao outro, né? Autoestima. O que é autoestima, você já deve estar percebendo que muitas pessoas, eu não vou falar para quem já sabe, estou falando mais para quem não tem ideia, né? A autoestima, como a Rita já falou, e Jesus já vem falando disso já cedo, né? É amar a si, reconhecer os nossos talentos, o nosso valor. Mas para a gente chegar a esse processo, é preciso uma viagem interior. Nós falamos em reforma íntima, não é? Mas a autoestima está também nesse processo. A autoestima está muito ligada a essa viagem que nós fazemos de autoconhecimento. Eu, eu sou suspeita, mas como eu já passei muitos anos de psicoterapia, eu vejo como a melhor forma de autoconhecimento uma psicoterapia. Por quê? Porque nós não temos condições de reconhecer os nossos erros. Quantas vezes você fala com uma pessoa e diz assim, vamos dizer assim, o marido que diz para a mulher, né? Fulana, você é uma pessoa que deixa as gavetas abertas, deixa as portas do guarda-roupa aberto, você não é uma pessoa organizada. E ela responde para ele dizendo, eu sou assim, pronto. Não é? O que significa isso? Que ela não quer mudar, ela não vai querer ser organizada. Aí a mulher vira para o marido e diz, fulano, quando você sai do banheiro, você deixa o banheiro todo molhado, ele faz, e daí? As pessoas vão chegando a um ponto de não querer reconhecer seus erros, não querem não, eu fico olhando no trânsito, né, Rita? Quantas pessoas que estão erradas no trânsito, quando elas estão, então, que o outro percebe que dá uma chamada, aí é que eles xingam os que estão errados, né? Então, nós estamos com essa dificuldade, estamos vivenciando
as pessoas com muitas defesas, com muita dificuldade mesmo de reconhecer que esteja errado em alguma situação. Então, é bom quando ela conhece, ela consegue ir a uma psicoterapia. E nem todo mundo consegue, na psicoterapia, logo de imediato, reconhecer seus erros também, não. Tem que ir devagarzinho, devagarzinho. Alguns não, algumas pessoas já são mais prontas, elas percebem o que é que elas têm, o que é que elas querem. Ah, de novo, não, meu Deus, o que está acontecendo com a gente? O que é isso? Vamos mudar de celular? Pegar o... Volta a registrar aqui. Bom, eu estava, até isso que a gente se perde, né? Mas eu estava falando na parte. Já posso continuar? Pode? Então, eu estava falando que na hora que nós vamos fazer um autoconhecimento, é na hora que nós vamos nos deparar com nossas imperfeições, que nem sempre nós queremos admitir que temos essas imperfeições, né? E aí, então, tem esse lado e o lado dos talentos, que também nem sempre a pessoa reconhece. Quantas pessoas que têm talentos são pessoas tão talentosas e que o outro fala, mas essa pessoa também não assume. Então, é necessário nós nos darmos conta das nossas imperfeições para trabalhar essas imperfeições. Essas imperfeições em nós chamamos de energias, são energias densas, são energias pesadas que vêm dos nossos chakras e que nós não podemos continuar com elas. Mesmo que a gente não tenha a nova era, e seja só essa passagem que estamos aqui pela Terra, nós precisamos trabalhar tudo isso, para quando sair daqui, não levar uma bagagem tão pesada como chegamos com ela, não é? Nós temos que diminuir essa carga e levar um pouquinho mais leve. E é pelas imperfeições que nós vamos trabalhar e os talentos. Aí vai chegar a autoestima, porque quando você reconhece todo o seu valor, que o valor não está só porque eu tenho imperfeição, não. O valor é total, é geral. Então, a minha autoestima vem de tudo, de eu abraçar a mim por inteiro. Eu vou falar aqui, eu vou citar mais umas palavras da Bíblia que tem a ver, muito importante, palavras de Jesus, também aqui também é no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 a 16. Também falando sobre esse amor, né, sobre nós. Então, aí eu vou ler aqui. Deixa eu pegar aqui. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Observem, né, que essa passagem, Jesus mostra a nossa importância. Nós, como a Cida falou em talentos, nós precisamos valorizar os nossos talentos, colocar os nossos talentos a serviço. Nós somos seres importantes. Houve uma época, né, que até hoje a gente ainda tem esses efeitos. E até hoje ainda acontece isso, né? Sempre existem um grupo, e sempre existem grupos menores, mas que detêm o poder. E geralmente quem detém o poder quer escravizar, né? Quer submeter, quer deixar os outros em posições inferiores. E isso gerou muito complexo de inferioridade em todos nós. Nós não nos sentirmos dignos. E isso atrapalhar muito a vida de todos nós, né? De nós nos sentirmos filhos de Deus, merecedores do melhor de tudo que Deus criou para nós, né? Então, quando a gente olha essa passagem na Bíblia, quando ele fala, vós sois a luz do mundo, né? Quer dizer, nós temos todos uma luz interna e nós precisamos acender, essa é a nossa missão, é acender a nossa luz, porque nós todos juntos vamos ajudar a acender a luz do nosso planeta, né? Que está tão precisando nesse momento, nós estamos atravessando essa transição planetária, como a Cida falou, e o que é que está precisando? Todos nós possamos acender essa luz. Quanto mais pessoas forem se trabalhando e se dando conta desse valor, mais luz vem para o mundo, mais luz
e menos transtornos na transição planetária, porque nós podemos ajudar, não é? Bom, no ano passado, eu falei muito sobre as emoções e também falei da raiva. Eu não sabia do que estava para acontecer em 2025. Eu acompanho no YouTube alguns canais que são sérios, né? Espiritualistas. E nesses canais que eu fui ouvindo, eles foram falando sobre o ano 2025, fazendo análises, alguns fazendo análises e outros até fazendo previsões. E o que acontece quanto ao ano 2025? O ano 2025, pela astrologia, será regido pelo planeta Júpiter. Não vou falar sobre isso, né? Eu vou me deter mais ao que me interessou, que foi a parte do candomblé. No candomblé, nós temos dois orixás muito importantes nesse ano 2025, que são Xangô e Iansã. Xangô vem clamando justiça, e se vocês observarem, nem bem Xangô começou a ter as suas energias no ano e já estava no ano passado trazendo à tona a sujeira. Quantas notícias que nós vimos aí de sujeiras vindo à tona, e mais sujeiras virão durante todo o ano 2025. Mas elas virão para que possamos fazer a limpeza do planeta e essas sujeiras também virão em nós. Não vou colocar como sujeira, porque isso já foi colocado por algumas, vamos botar assim, seitas, igrejas, né? Que o ser humano não é digno, que o ser humano... Não, vamos acabar com essa história de que não sou digno. Nós temos imperfeições, como eu falei, energias que são densas e que elas precisam também sair de nós. É um expurgo que vai acontecer. Vai acontecer um expurgo no planeta, até em termos mesmo materiais físicos do planeta, né? Energético, e nós também, que somos o microcosmos, nós vamos passar também por esse expurgo, mas tendo um cuidado, porque Xangô vai trazer a justiça, mas Iansã, senhora dos ventos, Iansã é de quê? Iansã vem para trazer também, mexer com as emoções e com a raiva. Esse é um ano muito denso nesse sentido. Não estou metendo medo, não vou dizer, não, é apenas para que nós possamos nos preparar quanto a isso. Porque eu estava ouvindo Haroldo Dutra, e Haroldo Dutra disse que esse ano 2025 nós teremos muitos surtos. E o que é isso? Emoções não bem cuidadas. Porque a sociedade, de uma maneira geral, tende a nos educar dizendo: não, eu não sinto isso, homem não chora, não, fulano, não faça isso. Quer dizer, se eu estou numa rua e uma pessoa me ofende e eu respondo, está errado. Claro, está errado se eu responder essa pessoa, porque eu também não tenho o direito de ofender ninguém nem sair por aí. Mas as minhas emoções, eu tenho o dever de trabalhar para que elas não venham saindo por aí para eu jogar à toa. Entenderam? Então, é isso que se chama de controle. É quando nós vamos a uma terapia, nós vamos a um terapeuta, saber por que eu estou sentindo angústia. Eu estou sentindo angústia nesses últimos tempos. Toma um remédio. Não. Vamos lá saber por que essa angústia. Aí vai lá no fundo, vai escavar, vai descobrir a origem, porque tudo está do 0 a 7 anos. Zero, porque quando nós estamos no ventre materno, nós também temos traumas. Passamos também pelos traumas, não é? Nós temos o trauma até do nascimento. Eu sei disso. Há pouco tempo eu estava passando num lugar e senti um desconforto e eu sabia que, no meu caso, eu levei quase 3 dias para nascer. Num lugar, numa época que não tinha médico, não existia cesárea nem nada, então minha mãe teve que aguentar e eu também, né? Para poder sair. Então, até hoje eu tenho isso de chegar num lugar, já foi bem trabalhado isso, essa claustrofobia, e eu estava passando por um lugar que não tinha, não dava para fechar, mas parecia. Aí eu tomei consciência, percebi que meu coração começou a acelerar. O que é isso? Isso é uma emoção de quando eu era bebê e estava nascendo. Não é uma emoção da agora. Para isso que a gente tem que olhar, vai fazer terapia para ver como é que foi o meu passado,
O que é que eu tive de 0 a 7 anos que está trazendo alguma coisa para esse momento, que está me trazendo angústia, que não está me deixando dormir? Por que que eu estou fazendo, sentindo isso? Esses sintomas, é bom não ignorar, né? São as emoções que estão represadas, conflitos que não são resolvidos, né? Então, isso tudo nós precisamos ter um carinho conosco, nós precisamos ter o amor conosco, para que não seja mexido, porque pode nos pegar de surpresa. E todo ser humano pode surtar. Todo qualquer um ser humano. Por mais que seja uma pessoa equilibrada, que às vezes diz, mas fulano, que era tão calmo. Eu sei de um caso, foi até uma prima que me contou, isso já tem muito tempo, foi na época do Banco Econômico, que, depois eu vou contar, que minha irmã está dizendo aqui, que se eu falar muito, nós vamos passar do tempo, né? Então, vamos lá. Rita, continua, por favor. Depois eu volto para comentar mais. Porque esse assunto sobre emoções gera muita conversa mesmo, né? Eu até tinha até assunto para falar, que eu estou fazendo um trabalho de microfisioterapia, mas se eu for falar aqui também, eu vou... Dá tempo, sim, pode ir. Então, eu vou falar bem pouquinho. Como Cecília falou, nós temos traumas que ficam registrados no nosso corpo. E isso pode gerar problemas futuros. Inclusive, eu estou fazendo um trabalho de microfisioterapia atualmente, e foi detectado um problema físico que poderia se manifestar, mas eu já estou trabalhando, não vai se manifestar, que ocorreu quando a minha mãe estava recebendo a notícia de que eu estava grávida. Ela tomou susto, né? Assim, não estava esperando, né? E tem os casos de meu pai, que viveu uma situação de conflito e passou para mim. Então, é importante a gente pesquisar, descobrir que às vezes elas não se manifestam. Às vezes a gente pode fazer até uma terapia e, assim, conversar e não saber que está lá, está oculto. Então, as terapias hoje, holísticas, elas são muito importantes, porque elas ajudam a tirar essa parte energética, que às vezes a gente não sabe que está lá guardado. Só que você não falou, não explicou bem essa parte das suas veias, artérias, etc. Que meu pai teve um conflito com o pai dele, que isso repercutiu em veias, artérias e vasos, e que foi passado para ela. E ele disse que eu poderia ter futuramente uma trombose causada por esse evento que aconteceu de meu pai com o pai dele. Como fica marcado no nosso Isso. né? E aí vocês vão ver também que as doenças físicas são o nosso desequilíbrio dos chakras e plexos, né? Mas causados por essas emoções. Emoções que nós desconhecemos. Minha irmã Rita aí foi para o microfisioterapeuta por causa de uma dor no ombro. E está se tratando de muitas emoções que ele vem descobrindo e explicando para ela. E aí, tudo isso que nós estamos vendo, microfisioterapia é algo novo. As terapias estão surgindo assim cada vez mais, essas energéticas. É por acaso? Não. No momento que nós estamos em plena transição planetária, onde esses anos estão apertando mais, e como eu falei, Yansan, a energia de Yansan, né? Essa energia, vai mexer muito com o ser humano, vai mexer com as emoções, pessoas que podem brigar, pessoas que podem perder o controle, vai mexer com a raiva. Então, isso não é por acaso. Isso é todo um movimento do grande arquiteto do universo para ajudar a humanidade desse planeta. Aí vocês vão dizer, ajudar para a gente ter surto? Não, para não ter surto. Todos esses sintomas que nós podemos ter de insônia, de angústia, de aborrecimento, de ansiedade, são sinais da espiritualidade para que a gente se cuide. Vá olhar suas emoções, vá ver o que aconteceu lá no passado, vá cuidar de tudo isso para não chegar adiante e não implodir ou explodir. Explodir, porque aí veio o surto, né? É quando a pessoa, nós já vimos 2 casos nas redes sociais agora, 2 mulheres, onde a gente não julga, porque, no caso, eu e Rita e outras pessoas também entenderam que se tratava de emoções dela que explodiram. Então, quando nós temos essas represadas, elas explodem dessa forma, ou implodem, que também vem causar muitos problemas que são as doenças do nosso corpo, né? E aquelas pessoas que não estiverem cientes de sua origem espiritual,
que não estiverem conectadas com o divino, essas pessoas ficarão à mercê das suas emoções represadas. Observar isso. É, isso nós só vamos poder é, nos amar, né? Depois que a gente trabalhar essas emoções, nós precisamos trabalhar, tirar essas emoções, tirar as raivas, fazer uma limpeza, né? A gente precisa fazer essa limpeza energética para a gente se abrir, para poder se amar e poder amar o outro. É absurdo. E as pessoas que já estão nessa caminhada, né? Já estão nesse processo de expansão de consciência, que sabem que nós somos seres espirituais, estamos aqui vivendo uma experiência humana, né? Sabe que nós somos, que nós temos, né? Uma, nós somos, ih, me atrapalhei agora. Foram muitas vezes esse acende e apaga que terminou se atrapalhando. É que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Que Ele nos criou. Tanto que nós temos dentro de cada um de nós uma centelha divina que nós conhecemos no trevo como espírito. Não é? Quando nós temos as nossas aulas, nós aprendemos que nós somos seres trinos, né? Que nós temos um corpo físico, uma alma e um espírito. E é esse espírito que nos ilumina, que é o nosso farol, que nos guia, não é? Para que nós possamos nos lembrar dos nossos compromissos assumidos aqui. Então, quando nós tomamos consciência dessa verdade, nós não podemos nos desvalorizar, porque senão nós estamos colocando essa presença divina, estamos indo contra essa presença divina, né, que é o nosso espírito, a nossa centelha divina que está dentro de nós. E quando nós tomamos consciência dessa verdade, que nós temos essa presença dentro de nós temos que nos valorizar, temos que botar essa luz, como Jesus disse, botar essa luz, que nós somos a luz do mundo, botar essa luz para fora, botar esses talentos, para que a gente possa compartilhar. A gente deixar também aquela parte de se trabalhar, deixar o nosso ego mais de lado, né? Porque não podemos seguir os apelos do ego. Quando a gente vai evoluindo e a gente vai se amando, o ego vai perdendo a força e deixando que esse amor, né, possa brotar, para que a gente possa se preocupar mais com o coletivo, né? Mas tudo isso nós precisamos estar sempre, para que a gente possa ter esse caminho, a gente precisa estar fortemente, né, ligado, fazer essa conexão com o mundo espiritual, né? Essa conexão forte que nós podemos ter e seguindo as leis divinas, como nós aprendemos no trevo sagrado. É por aí mesmo. E muito obrigada pela paciência de vocês. Agradecemos aqui a todos. Nós é que agradecemos a vocês. Foi a continuação desse tema aí, que é tão importante, né? Tão necessário. Então, vamos passar agora para